Olá, bom dia. Prosseguindo com a disciplina de Fisiologia Humana para o curso de Fisiologia, hoje iniciaremos a unidade de Sistema Respiratório. Então, na unidade de Sistema Respiratório, nós vamos discutir basicamente a grande função do sistema respiratório, que é a troca de gases entre a atmosfera e o sangue, então função de troca gasosa. O sistema respiratório também tem algumas outras funções, regulação do pH, proteção contra patógenos, vocalização, mas a gente vai discutir basicamente a função realmente primária do sistema respiratório, que é troca gasosa. Bem, primeiramente eu vou iniciar a aula falando sobre a anatomia do sistema respiratório e depois a gente vai falar sobre a ventilação pulmonar. Então, em relação à anatomia do sistema respiratório, o sistema respiratório pode ser dividido em sistema respiratório superior e sistema respiratório inferior. O superior ele é composto pela nariz e pela faringe, e o inferior é composto pela laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Bem, aqui a gente tem uma visão geral do sistema respiratório, tanto da sua porção superior quanto da sua porção inferior. Então, nariz, faringe, depois seguindo para laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Então, a gente vai entrar um pouco agora no detalhe da anatomia desses constituintes do sistema respiratório. O nariz, ele é a primeira parte do sistema respiratório, onde acontece tanto a inspiração quanto a expiração. É a parte interna do nariz, na cavidade nasal, e uma propriedade importante da cavidade nasal é que ela possui subdivisões. A cavidade nasal não é um espaço único, uma câmara ampla, é uma câmara subdividida, e essas subdivisões é feita pelas conchas nasais, que dividem a cavidade nasal em regiões chamadas de meatos nasais. Essa subdivisão é importante porque aumenta a área da superfície interna e impede ou dificulta o processo de desidratação. Daqui a pouco eu vou mostrar como isso acontece. Então aqui está mostrando a cavidade nasal, o sistema respiratório, e aqui com foco na cavidade nasal temos a narina e as conchas nasais superior, média e inferior, que delimitam os espaços chamados meatos nasais. Bem, essas regiões, quando se faz um corte num plano frontal do crânio, quando se faz um corte no plano frontal, se vê aqui, a gente observa as conchas nasais e os meatos, ou seja, esses espaços dentro da cavidade nasal. Qual a importância dessa particularidade anatômica da cavidade nasal? A importância é que quando isso vai trazer uma consequência durante a inspiração e durante a expiração. Durante o processo de inspiração, devido à anatomia da cavidade nasal, há a tendência de uma corrente de ar fluir num fluxo laminar, ou seja, o fluxo laminar sem que haja alguma forma de turbilhão dentro da cavidade nasal. No entanto, no processo de expiração, quando o ar saturado em água, altamente saturado em água, esse ar que está sendo expirado, devido à disposição das conchas e dos meatos nasais, isso vai gerar uma resistência ao fluxo de ar durante o processo de expiração. E essa resistência vai formar correntes circulares desse ar expirado, que vai fazer com que esse ar expirado, na verdade, ele permaneça mais tempo dentro da cavidade nasal antes de ser propriamente expirado e entre em contato com uma maior superfície da cavidade nasal. Isso vai fazer com que haja a reabsorção da água, a reabsorção de água que estava saturando o ar que estava sendo expirado. Então, o processo de expiração, ele vai acontecer, o ar não vai ser expirado de uma forma com fluxo laminar de ar, vai haver a formação desses turbilhões, dessas correntes circulares dentro da cavidade nasal, e essas correntes circulares vão fazer com que o ar permaneça por mais tempo dentro da cavidade nasal antes de ser propriamente expirado, e isso possibilita a retirada da água, que está saturando esse ar, e isso impede ou dificulta o processo de desidratação, perda de água através do processo respiratório. Bem, continuando,
o segundo componente seria a faringe, ou seja, a garganta, né, que é comum, que é uma passagem comum de ar tanto para o alimento quanto a via respiratória. Abaixo da faringe nós temos a laringe, que é a caixa de voz, né, conecta a parte inferior da faringe com a traqueia. O pomo de Adão, ou o gogó, é uma cartilagem que é formada pela cartilagem tireoide, protege a caixa de voz, né? Então, durante um fenômeno importante que acontece é que durante a deglutição a laringe se eleva, fazendo com que uma estrutura chamada epiglote ela feche sobre a glote e impeça que o alimento entre dentro das vias respiratórias. Então aqui a gente tem esse processo mostrando nesse vídeo. And moves forward and acts as a mechanical lever. This action causes the epiglottis to flap over the trachea, protect the airway, and direct food or liquid into the esophagus. For a normal swallow, the vocal folds close and breathing temporarily stops. Positive pressure is generated below the vocal folds. Because the swallow is both mechanical and pressure-driven, food and liquid are propelled into the esophagus and at the same time kept out of the larynx and trachea for a safe and effective swallow. Então, a partir desse processo, é impedido que qualquer alimento ou líquido que seja ingerido, ele entre dentro do sistema respiratório. Bem, as caixas vocais, elas são protegidas, né, pela cartilagem tireoide, e elas contêm as estruturas que são denominadas também cordas vocais. Então, aqui a gente tem mostrando as pregas vocais, né, pregas vocais, aqui que estão protegidas pela cartilagem tireoide aqui na laringe. Bem, continuando, descendo aqui no sistema respiratório, nós temos observar a traqueia. A traqueia é um tubo, né, formado por anéis, né, anéis em forma de C, de cartilagem, né, ou seja, um tubo rígido, que vai fazer uma passagem tubular que está localizada anterior ao esôfago. Então a gente tem o esôfago, que vai levar para o sistema digestório, né, levando o alimento até o estômago, e anterior ao esôfago nós temos a traqueia. Então é formada por anéis de cartilagem, ela é revestida por epitélio colunar ciliado. Isso é importante, esse epitélio colunar ciliado, esses cílios que compõem esse epitélio, eles se movimentam e fornecem uma proteção contra partículas, ou seja, jogam as partículas, né, de sujeira que entram dentro do sistema respiratório, partículas de poeira, eles vão jogando essas partículas para fora, através do movimento dos cílios, vão jogando para fora do sistema respiratório. Bem, a traqueia estende-se desde a laringe até os brônquios principais, direito ou esquerdo, que é a próxima etapa do sistema respiratório. Então a gente tem aqui a laringe, a traqueia se estende até os brônquios principais, que vão se dividir em brônquio direito e brônquio esquerdo, que já entram dentro dos pulmões. Esses brônquios, né, que tanto o direito quanto o esquerdo, que eles são chamados brônquios principais, eles vão começar a se subdividir, a ter várias subdivisões, formando o que se chama da árvore pulmonar, que a gente vai ver a partir de agora. Bem, os brônquios têm 5 níveis de ramificações. Então, os brônquios principais, eles são formados por anéis incompletos de cartilagem e também tem um revestimento com epitélio colunar ciliado, que isso vai proporcionar que partículas sejam transportadas para fora do sistema circulatório, ou seja, através do batimento desses cílios. Esses brônquios principais, entrando nos pulmões, eles vão se subdividir. E eles se dividem, ao penetrar dos pulmões, os brônquios principais vão se dividir em brônquios chamados brônquios lobares. Existem 3 brônquios lobares para o pulmão direito e 2 para o esquerdo. Então aqui, 3 brônquios lobares para o pulmão direito, aqui estou mostrando a subdivisão, e 2 brônquios lobares para o pulmão direito. Os brônquios lobares, por sua vez, vão se dividir em brônquios que são chamados brônquios segmentares. Então, cada um desses ramos indicados por cores diferentes vai
são chamados, um bronco segmentar, e cada bronco segmentar desse vai, na verdade, levar vai se projetar para essas regiões dos pulmões, que estão mostrados com as cores. Então, são broncos para cada segmento do pulmão. Então, nós temos aqui broncos segmentares do pulmão direito e broncos segmentares do pulmão esquerdo. Então, a gente está vendo que essa árvore pulmonar ela vai se subdividindo, vai se ramificando e, na verdade, vai diminuindo a sua espessura cada vez mais. Os tubos, né, que formam essa árvore vão diminuir a sua espessura. Bem, cada segmento broncopulmonar, ou seja, daqueles broncos segmentares que eu mostrei no slide anterior, vai possuir vários compartimentos, ou seja, cada segmento do pulmão vai ter vários compartimentos, e cada um desses compartimentos é chamado lóbulo. Então, após várias subdivisões, o que a gente vai ter dentro de cada lóbulo pulmonar? A gente vai ter uma estrutura que é chamada bronquíolo terminal. A partir desse bronquíolo terminal teremos uma outra estrutura que é chamada bronquíolo respiratório. Dois bronquíolos respiratórios se conectam com o saco alveolar, e cada saco alveolar vai conter vários alvéolos, e a troca gasosa vai acontecer dentro de cada alvéolo. Bem, então, o bronquíolo terminal subdivide-se, como eu disse anteriormente, vai se subdividir em bronquíolo respiratório. Esse bronquíolo respiratório já é formado por um epitélio pavimentoso simples, ou seja, não é mais aquele epitélio ciliar que tem função de transportar as partículas de poeira e de sujeira para fora do sistema respiratório. A partir do bronquíolo respiratório, vamos observar os ductos alveolares. Eu esqueci de mencionar no slide anterior, ductos alveolares, e aí sim, os ductos alveolares vão se abrir em sacos alveolares, e cada saco alveolar vai ser composto por vários alvéolos, que são essas esferas, né, onde ocorre a troca gasosa. Bem, nessa figura aqui, a gente tem, até vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. Nessa figura aqui a gente tem essa porção terminal que a gente acabou de discutir da árvore respiratória, mostrando os bronquíolos terminais, os bronquíolos terminais, os ductos alveolares, o saco alveolar, e cada alvéolo é mostrado aqui individualmente. O que a gente percebe aqui nessa figura também que é importante, né? Existe uma cobertura por tecido muscular liso. Então, tudo que está mostrando nessa cor vermelha aqui é tecido muscular liso. Essa cobertura por tecido muscular liso, tanto nos bronquíolos terminais, que a gente observa nos bronquíolos terminais e nos ductos alveolares, ela é importante porque ela é sujeita à inervação tanto simpática quanto parasimpática. Lembra-se lá que a gente discutiu do sistema nervoso autônomo? Então, a inervação parasimpática desse músculo liso vai levar a broncoconstrição, ou seja, constrição dos brônquios, ou seja, a diminuição do calibre dessas vias aqui, dificultando a passagem de ar. Ao passo que a inervação simpática, ou seja, a ação simpática, quando existe uma ação simpática, levará à broncodilatação, ou seja, ao aumento do calibre dessas estruturas e a facilitação da passagem de ar. Então, isso é uma característica importante, porque todos nós, trazendo como curiosidade, todos nós já em algum momento ou já consumimos ou conhecemos alguém que precisa consumir, né, de broncodilatadores. Então, vocês devem estar lembrados, se não lembra, você só consultar na aula do Sistema Nervoso Autônomo, aula 2 aulas atrás. A gente discutiu, quando estava falando do Sistema Nervoso Autônomo, lembra-se que a divisão simpática ela é composta, assim como a divisão parasimpática, de um neurônio pré-ganglionar e de um neurônio pós-ganglionar. O neurônio pós-ganglionar
da divisão simpática é o neurônio adrenérgico, ou seja, libera noradrenalina e adrenalina sobre as células efetoras. Essa célula efetora pode ser uma célula muscular lisa. Então, a ação simpática da porção do sistema nervoso simpático na via respiratória, como colocado aqui nessa figura, é causando a broncodilatação. E como que isso acontece? Isso acontece promovendo, na verdade, um relaxamento do tecido muscular liso, e quando há um relaxamento do tecido muscular liso, daquelas fibras musculares, isso leva à dilatação dos brônquios, ou dilatação daqueles tubos, né, dos brônquios terminais, e isso faz com que aumente o calibre dos brônquios terminais. Isso proporciona a maior passagem de ar para dentro dos sacos alveolares e, por consequência, para dentro dos alvéolos. Quando existe um processo onde a pessoa está com dificuldade respiratória, por exemplo, no processo asmático, se usa um fármaco chamado salbutamol, que o nome do fármaco é o nome fantasia, chamado Aerolin, por exemplo. Aerolin é um dos fármacos mais famosos. Esse remédio, onde que ele atua? Ele vai atuar justamente nessa substância, ela vai atuar justamente nos receptores, né, dos receptores adrenérgicos, nessas células musculares lisas que estão ali envolvendo os brônquios terminais. Então, o salbutamol vai atuar justamente nos receptores adrenérgicos que estão nessas células musculares lisas. E o que vai fazer? Essa substância, o salbutamol, ela vai funcionar como um agonista. O que significa? Ela vai ter os mesmos efeitos da noradrenalina, como se tivesse uma ação simpática acontecendo naquele momento. Então ela vai se ligar no receptor da noradrenalina, né? E no receptor adrenérgico, que é um receptor adrenérgico do tipo beta 2, e quando se liga no receptor adrenérgico do tipo beta 2, vai exercer exatamente o mesmo efeito que esse neurotransmissor exerceria caso ele estivesse sendo ativado, liberado na célula muscular lisa. Então, através desse processo, não se preocupem aqui não precisam decorar toda essa via, mas o salbutamol vai se ligar no receptor adrenérgico do tipo beta 2, e isso vai gerar uma cascata de reações enorme dentro da célula, da célula muscular lisa, que em última instância vai levar ao efeito, qual vai ser o relaxamento dessa musculatura muscular lisa. Então, o consumo desse fármaco, né, do Aerolin, que ele faz justamente isso, ele vai mimetizar, o fármaco vai funcionar como um agonista, ou seja, vai ter o mesmo efeito do neurotransmissor quando é liberado sobre o seu receptor. No caso, esse receptor está na célula muscular lisa. E qual vai ser o efeito? Vai ser o efeito relaxamento desse músculo liso e, por consequência, a broncodilatação. Aqui na tabela mostrando onde, né, qual o tipo de receptor. É um receptor beta 2, né, que está localizado nos pulmões e dilata, o seu efeito vai ser a broncodilatação das vias brônquicas. Bem, chegando ali ao saco alveolar, né, o saco alveolar ele vai consistir de de dois ou mais alvéolos, né, que vão compartilhar uma abertura comum, que é esse ducto alveolar. Cada alvéolo é vascularizado por capilares pulmonares. Então, o que a gente vê aqui, está vendo aqui os capilares, né? Então aqui a gente tem um saco alveolar, e mostrando que cada um desses alvéolos tem uma cobertura de capilares pulmonares. Esses capilares pulmonares estão trazendo sangue de onde? Está trazendo sangue que vem do restante do corpo, né? O sangue com pouco oxigênio que volta para o coração. Quando a gente estiver falando do circulatório daqui a algumas aulas a gente vai ver todo esse circuito, mas o sangue bombeado pelo lado direito do coração, ele vai ser bombeado para esse circuito pulmonar. Então o sangue bombeado pelo lado direito do coração, ele vai chegar através da artéria pulmonar, chegando através da artéria pulmonar, um sangue com pouco oxigênio, por isso está mostrando aqui na cor azul. Essa artéria pulmonar vai se ramificar em capilares pulmonares que, em contato com o alvéolo, vão adquirir o oxigênio,
adquirir oxigênio, e esse sangue oxigenado vai sair daqui dos sacos alveolares através da veia, da vênula pulmonar, e esse sangue oxigenado vai ser levado para o lado esquerdo do coração, um sangue oxigenado que depois vai ser bombeado para o resto do corpo, para o resto dos tecidos. A gente vai falar sobre isso, né? Então, na verdade, esse processo de oxigenação do sangue, do sangue que acontece ao nível alveolar, é chamado respiração interna. E o processo que vai acontecer posteriormente desse sangue rico em oxigênio chegar aos tecidos sistêmicos, os demais tecidos do corpo, e lá nos tecidos do corpo haver a troca gasosa, é o processo chamado de respiração interna. Então, isso aqui seria a respiração externa, a troca gasosa no nível da superfície respiratória, e a respiração interna seria a troca gasosa no nível tecidual. Então, o que acontece aqui no alvéolo, né? Só o alvéolo. Aqui tem um corte de um dos alvéolos. O alvéolo é uma estrutura circular que é formada por células pavimentosas, células epiteliais que são muito finas, né? São muito finas. E essas células muito finas vão fazer com que seja permitida a difusão das moléculas de gás, tanto de oxigênio quanto de dióxido de carbono, a partir das suas membranas. Então, aqui nesse insert aqui a gente tem um corte, né, vendo a parede tanto do alvéolo quanto a parede do capilar, do capilar pulmonar, né, dando um zoom aqui naquela figura. A gente vê aqui seria a luz do alvéolo, aqui seria a membrana do alvéolo, da célula alveolar do tipo 1, que é uma célula muito fina, e aqui a gente tem a membrana do endotélio, do capilar sanguíneo, que é chamado endotélio, né? E aqui a luz do capilar com uma hemácia dentro, né? Mostrando uma hemácia dentro do capilar. Então, o que vai acontecer nessa interface aqui, que é chamada membrana respiratória, ou seja, formada pela parede alveolar mais a parede capilar? Haverá difusão do oxigênio de dentro do alvéolo para a circulação sanguínea, e haverá difusão do dióxido de carbono, do dióxido de carbono que está presente dentro do sangue, do sangue para o alvéolo. Então, é o processo de troca gasosa, né, que vai acontecer no nível alveolar, que é chamado respiração externa, que a gente vai falar na próxima aula. Então, considerando todas essas estruturas que nós discutimos, a gente pode também dividir a árvore pulmonar, o sistema respiratório, numa parte que é chamada parte condutora, que é composta pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais, né, que vão ter a função de filtrar, aquecer, umedecer e conduzir o ar, e a porção respiratória dessa árvore pulmonar, que é formada pelos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos, que é o local realmente onde ocorre a troca gasosa, né, no nível do alvéolo, na membrana respiratória, ou seja, a interface que existe entre a membrana alveolar e a membrana capilar. Então, a respiração ela é composta por, isso terminada a anatomia, a gente vai entrar no processo respiratório propriamente dito. Então, o processo de respiração é formado por 3 estágios. O primeiro estágio é chamado de ventilação pulmonar, que é composto pela inalação e exalação, ou inspiração e expiração. O segundo processo é a respiração pulmonar externa, que acontece a troca gasosa através daquela membrana de troca gasosa, ou seja, a membrana que a gente discutiu aqui, a membrana respiratória, que é a interface que é formada pela parede do capilar e a parede alveolar. E o terceiro estágio da respiração é a respiração tecidual interna, ou seja, que é a troca de gases entre os capilares sistêmicos e as células teciduais. A gente agora, nessa aula, a gente vai terminar essa aula falando sobre ventilação pulmonar, ou seja, o processo de inspiração e expiração. Bem, a pergunta importante aqui é qual é a condição física para que o ar entre nos pulmões, né? Por que o ar, como que o ar, qual o processo físico que vai explicar a entrada e saída do ar dos pulmões? O processo físico que vai explicar a entrada e saída do ar dos pulmões é a alteração de pressão
que acontece dentro do pulmão. A alteração de pressão que acontece dentro do pulmão, ela acontece devido à observância a uma lei da física, que é chamada lei de Boyle. A lei de Boyle, na verdade, ela coloca que o volume de um gás é inversamente relacionado com a sua pressão. Então, nessa figura aqui, a gente vai entender o que é a lei de Boyle. Considere esse volume, né, esse volume aqui de 1 litro que contém um volume de 1 litro que contém uma determinada quantidade de gás. Então a quantidade de gás aqui está exemplificada pelo número de bolinhas, esferas amarelas que a gente vê aqui. Então esse volume tem 1 litro e está sobre essas moléculas de gás estão batendo aqui nas paredes do recipiente, e isso vai gerar uma pressão, né, a pressão do gás. Essa pressão do gás aqui, nesse exemplo, é uma pressão de 1 atmosfera. Se eu pego esse volume de 1 litro, e que na verdade ele tem um pistão aqui, como se fosse um êmbolo, e eu aperto esse êmbolo, o que eu vou fazer? Eu ir até a metade do volume do recipiente, eu vou diminuir o volume pela metade. E quando eu meço a pressão, eu vou observar uma pressão que é o dobro. Ou seja, existe uma relação inversa entre o volume e a pressão. Então, se um determinado recipiente tem um determinado número de moléculas de gás e eu aumento o volume desse recipiente, com aquele mesmo número de moléculas de gás, eu vou levar uma diminuição da pressão dentro do recipiente. Por outro lado, se aquele recipiente tem um determinado número de moléculas de gás e eu diminuo o volume desse recipiente, eu vou fazer com que a pressão dentro desse recipiente aumente. Isso que acontece no pulmão, né? Isso acontece no pulmão. Durante o processo de inspiração, o que acontece? A gente promove uma expansão da caixa torácica. Essa expansão da caixa torácica vai aumentar o volume do pulmão. Esse aumento do volume do pulmão do órgão vai proporcionar uma ligeira diferença de pressão dentro do pulmão em relação ao ambiente externo, a pressão atmosférica. Essa ligeira diferença na pressão, ou seja, uma pressão menor dentro do pulmão em relação a uma pressão um pouquinho maior na atmosfera, vai fazer com que o ar passe de um meio de maior pressão para um meio de menor pressão. Então, sempre quando existem dois ambientes ou dois recipientes, dois meios que têm uma diferença de pressão, o ar ou o líquido, eles vão sempre, por fluxo de massa, ou por um movimento chamado movimento de convecção, ele vai se movimentar de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Isso acontece tanto com o ar quanto com o líquido também. O líquido sempre vai se movimentar de um local de maior pressão para um local com menor pressão. Então, quando no processo de inspiração, isso acontece. Uma expansão da caixa torácica faz com que o pulmão aumente seu volume. O aumento do volume do pulmão vai fazer com que haja uma ligeira queda de pressão intrapulmonar em relação ao meio externo. Essa diferença de pressão, ou seja, uma pressão externa maior, vai fazer com que o ar entre dentro do pulmão. Então, isso é o princípio físico que vai explicar o movimento de ar para dentro do pulmão. E como que acontece essa expansão da caixa torácica? Através de movimentos musculares. Um dos principais músculos que se movimentam é o músculo chamado diafragma. Então, durante a inspiração, o que acontece? Aqui está uma figura mostrando o diafragma, né? O diafragma está aqui mostrando o diafragma relaxado. Durante a inspiração, existe uma contração do diafragma, e essa contração do diafragma, ou seja, o diafragma é puxado para baixo, essa contração do diafragma faz com que haja uma expansão da caixa torácica. Além disso, além da contração do diafragma, existe um movimento das costelas. As costelas elas se movem para fora. E esse movimento das costelas é controlado por esses músculos chamados os intercostais externos. Então, existe um aumento vertical do volume da caixa torácica e um aumento lateral do volume da caixa torácica. Isso faz com que do volume do tórax. Isso faz com que, por consequência, o pulmão também aumente seu volume. E com o aumento do volume do pulmão, existirá uma diminuição da pressão dentro do pulmão. Aqui está um movimento
dos intercostais externos. Então, os intercostais externos também vão ser contraídos durante o processo de inspiração e haverá o levantamento das costelas, que será um movimento parecido com o da alça de um balde, né, durante a expiração. Então, esse levantamento das costelas vai fazer com que haja um aumento do volume da caixa torácica. Então, tanto o movimento dos músculos intercostais externos e principalmente o movimento do diafragma vai aumentar o volume do pulmão. Então, esse aqui está mostrando uma situação que não há inspiração, o diafragma está relaxado. Desculpa. A pressão atmosférica externa é ao nível do mar de uma atmosfera, ou seja, 760 milímetros de mercúrio, é uma unidade de pressão. Quando existe a contração do diafragma, o que acontece? A contração do diafragma, isso junto com o movimento das costelas, que é controlada pelos músculos intercostais externos, isso faz com que haja um aumento do volume da caixa torácica e o aumento do volume do pulmão. Isso vai fazer que a pressão dentro do pulmão vá a 758 milímetros de mercúrio, ou seja, uma diferença de 2 milímetros de mercúrio só, mas é uma diferença suficiente para que, por diferença de pressão, o ar passe para o meio externo e flua por todas as vias superiores até chegar dentro do alvéolo. Então, isso é o que explica a entrada de ar dentro do pulmão. O que explicaria a saída de ar dentro do pulmão? Seria o processo oposto, né? Se para entrar ar dentro do pulmão houve uma expansão da caixa torácica e consequente expansão do volume do pulmão, isso diminuiu a pressão dentro do pulmão e fez com que o ar passasse de um meio de maior pressão, que é o meio externo, para um meio com menor pressão, que é o meio interno, a expiração vai ser o fenômeno oposto, vai ser o resultado de uma diminuição do volume do pulmão. Essa diminuição do volume do pulmão tem como consequência um aumento da pressão dentro do pulmão, fazendo com que a pressão dentro do pulmão seja ligeiramente superior à pressão atmosférica externa, e isso faz com que haja o fluxo de ar para fora, a expiração, desde os alvéolos, passando pelas vias aéreas superiores até sair pelas narinas. Então, esse processo ele vai ser ligeiramente, na verdade, diferente do processo o controle vai ser ligeiramente diferente do processo de inspiração, porque, na verdade, de uma maneira geral, a expiração é um processo passivo, né? O que isso quer dizer? Enquanto na inspiração existe contração muscular, que vai levar ao movimento tanto do diafragma e o movimento dos músculos das costelas através da contração dos músculos intercostais externos. No caso da expiração, o relaxamento desses músculos vai fazer com que, por retração elástica das fibras, haja uma diminuição do volume da cavidade torácica e, por consequência, uma diminuição do volume do pulmão. Então, o relaxamento dos músculos da inspiração que vai levar ao processo de expiração, né? O processo de expiração normal. Só acontece um recrutamento muscular durante a expiração se a gente faz uma expiração forçada, ou seja, a gente força, né? Voluntariamente a gente força ar para fora dos pulmões. Aí, nesse caso, quando há uma expiração forçada, nesse caso há a contração dos músculos intercostais internos, que vão abaixar as costelas, e abaixando as costelas diminui ainda mais o volume da cavidade torácica e, por sua vez, diminui ainda mais o volume do pulmão, fazendo com que haja o processo de expiração. Mas o processo de expiração de uma forma natural, né, que não esteja relacionado a uma forma forçada, ele acontece, na verdade, simplesmente devido ao relaxamento dos músculos usados na inspiração. Então, isso, por consequência, vai fazer com que haja uma diminuição do volume. Uma diminuição do volume, o relaxamento do diafragma, o relaxamento dos músculos intercostais externos faz com que haja uma diminuição do volume da caixa torácica e, por consequência, uma diminuição do volume do pulmão. Essa diminuição do volume do pulmão faz com que a pressão dentro do pulmão vá a 762 milímetros de mercúrio, em comparação aos 760 milímetros de mercúrio no meio externo. Essa diferença de 2 milímetros de mercúrio vai fazer com que o ar flua
para fora dos pulmões, ou seja, haja o processo de expiração, pelas as vias aéreas superiores até passando pelas narinas e o ar sendo exalado. Então, o processo de ventilação pulmonar, ele é um processo que vai estar ligado à alteração do volume do pulmão. A alteração do volume do pulmão no processo inspiratório está ligada à contração de um grande músculo, que é o diafragma, e dos músculos intercostais externos, que vão fazer o levantamento, vão levantar as costelas, aumentando o volume do tórax. Esse aumento do volume do tórax e como consequência do movimento dos intercostais externos e da contração do diafragma, vai aumentar o volume do pulmão. Aumentando o volume do pulmão, diminui a pressão intrapulmonar e o ar entra dentro dos pulmões. Quando há o relaxamento de todos esses músculos, a gente observa o fenômeno oposto. Existe, ou seja, uma diminuição do volume do tórax, uma diminuição do volume dos pulmões, e essa diminuição do volume dos pulmões aumenta a pressão intrapulmonar e faz com que o ar seja expirado. Então, a ventilação pulmonar é explicada, portanto, por esse processo físico, né, que é descrito pela lei de Boyle e está relacionado tanto uma expansão e uma diminuição do volume da caixa torácica. Na próxima aula eu vou começar a falar de respiração externa, ou seja, a troca gasosa que acontece no nível dentro do alvéolo, né, na interface alvéolo capilar alveolar, que está fazendo a perfusão desse alvéolo, e a gente depois fala da respiração interna, a respiração que acontece, a troca gasosa que acontece no nível tecidual. Até a próxima!